Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Esse vídeo está sendo produzido como uma apresentação do meu trabalho para o 31º Simpósio Nacional da História da AMPU, que vai acontecer ali entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. O meu trabalho em específico, ele integra o simpósio temático intitulado Siga Histórico e a Virada Espacial na História, que é mediado pelo Rafael Laguardia e pelo Thiago Gil. Então eu já aproveito para agradecer a ambos pelo espaço e pela troca de conhecimento e de ideias. Muito bem, o meu nome é Felipe Farré Brunhauser, eu sou licenciado e bacharel em História pela UFSM e atualmente sou mestrando em História pela URGS, Federal do Rio Grande do Sul, e também sou professor da Rede Marista. Nesse contexto aqui, nessa apresentação, eu queria trazer algumas questões sobre a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação de mestrado, onde eu investigo o acesso e as lutas por moradia na virada do século XIX para o século XX, né, nesses contextos urbanos do Brasil desse período. Analisando empiricamente a questão da moradia, eu tento refletir um pouco sobre essa questão do espaço e da desigualdade social nas cidades brasileiras do final do século XIX. Né? Eu analiso empiricamente a cidade de Santa Maria, que é uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, que vai ter um impulso de urbanização no final do século XIX pela expansão da malha ferroviária no interior do estado. Muito bem, para isso, né, o meu objetivo nessa apresentação, principalmente, é falar de um aspecto metodológico, né, do meu trabalho. Eu tenho utilizado desde o início do mestrado, foi algo que eu comecei a aprender durante o mestrado, do SIG histórico. Né? Eu tenho trabalhado muito com plantas e mapas históricos para trabalhar o georreferenciamento dessa cidade. Entender a expansão urbana dela, mas principalmente localizar e georreferenciar territórios populares. Então a minha apresentação ela vai estar organizada da seguinte maneira. Num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre a cartografia histórica e como eu estou trabalhando com cartografia digital para colocar esses mapas e plantas históricas no QGIS, no software de georreferenciamento, e desconstruir as camadas de informações dessas plantas e mapas históricos, cruzar com outras fontes e produzir novos mapas que me ajudem a entender espaço e desigualdade social numa cidade brasileira do final do século XIX, tá? Início do século XX. Em primeiro lugar é isso, e em segundo lugar eu queria mostrar alguns avanços também no uso de SIG, mas aí reduzindo um pouco a escala de análise, né? Se no primeiro momento eu vinha trabalhando com territórios populares, georreferenciamento de territórios, eu também tenho trabalhado com as décimas urbanas e outras fontes que me permitem fazer um georreferenciamento das moradias do tecido urbano da cidade. E isso tem me ajudado, em primeiro lugar, a fazer um georreferenciamento de moradias populares, né, aglomerações residenciais de negros e brancos, da população pobre em geral, nessa cidade no imediato pós-abolição, na proclamação da República, pós-proclamação da República. E, ao mesmo tempo, o uso das décimas e do georreferenciamento tem permitido com que eu analise o mercado de aluguéis da cidade, o rentismo dessa cidade. Né? Como alguns grupos sociais dessa cidade, da elite, antes marcadamente investidores desse mercado escravista no final da escravidão, vão começar a investir em mercado de aluguéis, em rentismo imobiliário. Né? E como isso, em que medida essa esfera privada está influenciando na estruturação urbana, na desigualdade social, na segregação social. Então, o ponto de partida, né, da minha pesquisa, da dissertação de mestrado em si, da construção do projeto, começou com esse documento que vocês estão vendo aí. Né? Ele é a planta da cidade de Santa Maria, de 1902, que foi projetada pelo agrimensor José Neyer, e ele colocou tanta informação sobre essa cidade na virada do século, que esse documento acaba sendo um documento muito, muito rico para estudar cidades na virada do século XIX para o século XX no Brasil. Quando a gente olha para ele de longe, chega a ser poluído, né, a quantidade de informações que estão registradas. Mas o que eu queria ressaltar aqui, em primeiro lugar, é que a minha análise, através da cartografia histórica, ela partiu de duas frentes. Né? Em primeiro lugar, analisar qualitativamente esse documento, entender que a cartografia histórica, a cartografia, ela é também um discurso. Né? Se é impossível a gente colocar num papel a realidade de uma cidade, de um contexto urbano, quer dizer que a cartografia demanda de escolhas, né? E me interessava, em primeiro lugar, justamente entender
quais escolhas esse agrimensor teve ao registrar todas essas informações. O que ele decidiu ressaltar, dar mais ênfase, o que ele decidiu esconder ou deixar de lado e simplesmente não cartografar sobre a cidade. E aí, para exemplificar isso, a gente pode fazer um zoom aqui. Isso aqui é a Praça Central de Santa Maria na virada do século, né? Aí o que vocês estão vendo é a Praça Saldanha Marinho, e quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver a quantidade de informações que estão cartografadas, né? Cada um desses nomes aí ou são explicando o que era exatamente aquele comércio específico, se era uma venda, se era uma fábrica, se era um hotel, se era uma igreja, ou então, quando se trata de moradias, o agrimensor registrou o sobrenome dos moradores daquele local. Então, esse documento, ele nos permite entender a localização nessa cidade, desde teatros, fábricas, hotéis, até mesmo templos maçônicos e escolas. E tudo isso é muito, muito rico para se trabalhar com cartografia, com SIG e espaço urbano. Mas o meu interesse para trabalhar com desigualdade social era também entender os territórios populares, georreferenciar e localizar moradias populares, organizações negras, organizações operárias e territórios populares também, né, como um todo. Na medida que eu fui avançando na pesquisa e cruzando com outras informações, encontrando a localização desses territórios populares, eu fui procurando esses territórios populares nesse documento histórico, por exemplo. E o que eu encontrei foi isso, né? Essas ruas que vocês estão vendo, na cartografia do José Neyer, parecem ruas vazias, com lotes vazios, sem moradias, né? Há apenas algumas moradias ali soltas, mas esse local, a rua 24 de Maio, em Santa Maria, era o núcleo do bairro Vila Rica, que era um bairro marcadamente negro nessa virada do século, né? No pós-abolição de Santa Maria, esse território organizava ali possivelmente, assim, falando de cabeça, umas 10 organizações negras. Imprensa negra, clubes sociais, blocos de carnaval, irmandade religiosa, Irmandade do Rosário. E nada disso foi importante de ser cartografado no olhar desse agrimensor, né? Se a gente fosse contar uma história ou entender a história dessa cidade através desse documento, essas seriam ruas vazias. Reparem que as únicas moradias que ele registrou o sobrenome dos moradores, algo comum para o centro da cidade, nesse caso foram moradias de imigrantes alemães, né? Então a gente já começa a entender um pouco as escolhas desse agrimensor na hora de produzir esse documento. Muito bem, é a partir dessa análise qualitativa que eu, como uma segunda etapa, fui para o uso do SIG histórico, né? Eu coloquei esse documento no QGIS, já referenciei essa imagem através de imagens de satélite e depois disso desconstruir as informações dessa planta histórica. Se essa planta tem camadas de informações como ruas, sistema fluvial, moradias, comércios, ferrovia, praças, no QGIS a gente pode desconstruir como camadas de informações e usar só as camadas que nos interessam, ou, o que era o meu interesse também, cruzar com outras fontes para produzir novos mapas, novas imagens, representações cartográficas da cidade, que agora não invisibilizassem, né, territórios e grupos populares. Eu acho que isso é um dos baratos assim, do uso do SIG histórico, ao meu ver, né? Se a cartografia era um privilégio de poucos para os períodos que nós estudamos, hoje um historiador com pouco de conhecimento, com um computador adequado, consegue produzir novas representações cartográficas, né? Que pode ajudar para o ensino, para a pesquisa, enfim. Nesse caso aqui, eu quero mostrar alguns resultados no meu trabalho da dissertação, né? Se a planta histórica inteira é todas essas informações, o primeiro passo foi justamente retirar as ruas, né? A primeira camada foram as ruas que ainda estavam sendo projetadas, a ferrovia ao norte e as praças, né? Na medida que eu fui analisando esse documento e também cruzando com uma série de outras fontes, eu fui entendendo onde morava a elite urbana da cidade nesse momento, né? A própria planta, a planta histórica, ela demonstra isso, né? A quantidade de informações que tem naquelas ruas já demonstram que ali eram as ruas centrais. E era aí também onde morava a elite urbana da cidade, né? Essas ruas marcadas em amarelo, Rua do Comércio, Rua do Acampamento e Avenida Progresso, eram justamente esses locais. Através da cartografia e do cruzamento de fontes,
eu também consigo perceber que, na virada do século, os únicos lugares com energia elétrica em Santa Maria eram também essas ruas centrais, onde moravam essas pessoas. E isso já é uma baita informação para entender e para pensar a desigualdade social. Pois bem, cruzando com outras fontes, fazendo outras análises, me interessava localizar, georreferenciar e localizar nesse mapa os territórios populares da cidade, né? Então essas outras camadas de informações que vocês estão vendo são a localização dos bairros, através da imprensa, eu encontrei essas localizações, através de relatos de viajantes e de memórias documentadas, e também junto aí a um georreferenciamento do sistema fluvial da cidade, utilizando plantas e mapas históricos. Esse aqui é o mapa final, né? Um dos mapas finais que eu fiz para a dissertação, que cruza a cartografia histórica com outras fontes e pensando no meu interesse em estudar a desigualdade social nesse contexto. Reparem como as ruas centrais da cidade, elas estavam desviando dos cursos d'água que existiam em Santa Maria naquela época. Esses cursos d'água, como vocês veem, faziam parte da paisagem urbana naquela época e isso deixou de existir há muito tempo. Isso nem faz parte mais da memória coletiva dos moradores da cidade, que existiam essas sangas, hoje não existem mais. Mas naquela época eram muito importantes e faziam parte da paisagem urbana e, principalmente, serviam quase como fronteiras naturais entre os territórios populares e o centro da cidade. Os discursos, né, na imprensa, nos relatos de viajantes, memórias documentadas, sempre tentam demonstrar uma demarcação do que era centro e o que era bairro. E aí é bem interessante cruzar esses discursos com a cartografia. Se nos discursos nos passa a informação ou a ideia de que esses bairros ficavam muito distantes do centro, através da cartografia a gente consegue perceber que não eram tão distantes assim. Muito bem, se numa primeira etapa me interessava primeiro entender essa cidade através dos territórios delas, né, identificar o que era centro, o que era bairro, o que era periferia, o tema central da minha pesquisa sempre foi as moradias, sempre foram as moradias, né? Então me interessava utilizar o SIG e reduzir um pouco essa escala, né, para conseguir encontrar as moradias, georreferenciar as moradias urbanas dessa cidade. Para isso eu utilizei as décimas urbanas, né, que são, enfim, documentos de catalogação para o recolhimento de impostos dessas moradias. O que vocês estão vendo aí na tela é uma foto, né, da décima urbana de Santa Maria, e através dela eu consigo retirar uma série de informações sobre as moradias urbanas anualmente, né, para o recolhimento de impostos. Nessa documentação tem o nome do proprietário, o endereço com a rua e o número da casa, tem informações qualitativas, né, da estrutura da casa, se era uma casa térrea, se era um sobrado, se eram casas de material ou de madeira. Se era de madeira, ela era de madeira com telhado de zinco ou telhado de telha. Então chega até esse nível de especificidade, né, de informações qualitativas sobre essas moradias. Além disso, informava se era uma moradia ocupada ou alugada e também o preço, né, desse aluguel. Então, através de todas essas informações, em primeiro lugar, eu fui fichar essas informações através do banco de dados para analisar quantitativamente, né? O meu interesse era fazer uma espécie de análise serial dessas décimas urbanas e ir analisando a transformação da cidade no decorrer do tempo. Junto com essa análise quantitativa, que iam me trazer os números, eu já referenciei essas moradias no QGIS, né? Então, por exemplo, para 1902, para o ano da produção desse documento, se a cidade ela tinha mais moradias de aluguel do que moradias ocupadas pelos proprietários. E isso já nos diz muito sobre a atuação e o poder que estava tendo esse mercado de aluguéis no interior do estado, no interior do Brasil, nesse início do século XX. Mas além de entender que 52% das moradias da cidade eram alugadas, através do QGIS a gente consegue ver justamente onde ficavam essas moradias. Qual era a organização espacial do mercado de aluguéis? Se existiam regiões da cidade que eram um foco maior do mercado de aluguéis, do rentismo, ou não. Junto com as décimas, a gente consegue ver quem eram os grandes rentistas da cidade. E aí, além de ver quantas moradias eles tinham, com o georreferenciamento a gente consegue ver se há um padrão espacial para o investimento dessas pessoas, né? Então o que vocês estão vendo aí são alguns resultados dessa análise. O primeiro mapa que eu mostro para vocês
é georreferenciando todas as moradias que eu consegui da catalogação, são 1.400 por aí, era uma cidade pequena, e esse mapa de calor ele vai mostrando, através do mapa de calor, quanto mais forte é o calor que emana desses pontos de localização, mais caro era o aluguel, né? Então a gente já consegue ver, através das manchas de calor, a localização de moradias de proprietários ricos, proprietários pobres. Me interessava, na hora de produzir esse mapa, era justamente analisar se havia uma diferença nos preços de aluguéis e de moradia entre os bairros populares. E aí a gente consegue ver justamente que Aldeia e Vila Rica eram lugares com moradias mais precárias, mais baratas do que o Itararé, por exemplo, né? Que era um bairro ferroviário com muitos trabalhadores da ferrovia. Quando a gente olha as profissões dos trabalhadores da Vila Rica e da Aldeia, eram trabalhos muito mais precarizados, né? E foram ideias que foram me surgindo justamente através do SIG. Foi o SIG que possibilitou a construção dessas perguntas. Por que era diferente o preço das moradias? O que diferenciava? Será que havia uma diferença entre os moradores? Eles se sentiam diferentes? Né? Moradores do Itararé ou da Vila Rica? Enfim. Eu acho que esse é um dos baratos também do SIG para o uso dele na pesquisa. Ele permite com que a gente construa diversas perguntas mais embasadas, mais específicas e ideias de cruzamentos de fontes. O outro mapa que vocês estão vendo aí é um exemplo, né, do que pode ser feito através das décimas urbanas para entender mercado de aluguéis. Esses pontos de localização na cidade eram as moradias do proprietário chamado Jacob Beck, que era um filho de imigrante alemão da cidade. O pai dele e a família dele vinham de uma família escravocrata. E aí, quando a gente vê a virada do século, o Jacob Beck desponta aí no topo da pirâmide dos rentistas em Santa Maria, né? Ele é um dos caras que vai investir nesse mercado. Aí o que vocês estão vendo é a localização de 20 moradias que ele tinha como um mercado de aluguéis, como rentismo, né? E aí a gente vê um padrão também espacial. Ele investia esse capital dele em moradias localizadas próximas ou dentro do centro da cidade. E isso era um padrão muito do topo do rentismo, né? Os proprietários que tinham mais moradias nesse rentismo. Por outro lado, o mercado de aluguéis ele era espalhado pela cidade inteira. Não existia um padrão, uma concentração espacial desse mercado. Mas aí a gente vai ver principalmente os moradores que tinham 2 moradias para aluguel, que eram pequenos proprietários urbanos. Eles sim investiam em mercado de aluguel para as moradias populares nos bairros populares. Então percebam as nuances, né, que a gente consegue retirar e as respostas e as perguntas que a gente consegue formular utilizando o SIG histórico e cruzando com décimas urbanas. Esse mapa ele mostra os pontos de localização de moradias populares registradas nas décimas urbanas. Eu utilizei como recorte as moradias mais baratas. Nesse momento, as mais baratas eram registradas com 20 mil réis e as mais caras na cidade passavam de 1 conto de réis o aluguel. E aí eu peguei entre 20 e 40 mil réis e deram 184 moradias. Então aí o que eu demonstro são os pontos de localização dessas moradias populares. A primeira questão que eu queria trazer é justamente demonstrar como entre as camadas populares havia quase uma paridade entre proprietários homens e proprietários mulheres, né? Algo que não acontece na medida que a gente vai vendo os moradores com mais dinheiro, né, com mais poder econômico. Eles começam a ser predominantemente homens. E aí a gente vê uma atuação muito forte das mulheres na luta por moradia. E isso foi uma outra questão que veio a mim com o uso do SIG, né? Foi olhando para isso que eu fui buscar fontes para entender a atuação dessas mulheres. E elas tinham um poder muito forte na hora de pedir e buscar concessões de terrenos urbanos na cidade. Então, tu vê que a produção desse espaço urbano tem um poder muito forte dessas mulheres pobres, muitas delas negras. E muitas vezes mulheres solteiras, a grande maioria, né? Chefes de família. Também é interessante olhar a distribuição dos pontos, né? Por mais que a gente veja uma concentração espacial na Vila Rica e na Aldeia, a gente consegue ver que o projeto de construir uma cidade que fosse dividida entre espaços de ricos e espaços de pobres não funcionava completamente, né? As moradias populares estavam espalhadas por toda a cidade. Por fim, aí é um outro exemplo do que eu consigo fazer com as décimas urbanas. Elas registram as moradias que estavam sendo despejadas, demolidas por insalubridade. Então eu consigo ver a localização das moradias avaliadas como insalubres em 1902.
só a partir de uma única décima que eu já referenciei. A gente consegue ver o padrão espacial dessas demolições e também resgatar o nome dessas pessoas para, a partir de outras análises, né, cruzar com outras fontes e fazer uma análise mais qualitativa. Muitos desses nomes que vocês estão vendo, a grande maioria era de pessoas negras, que viviam nos subúrbios da cidade. Alguns deles eu já localizei como pessoas muito atuantes nas organizações negras da cidade. E o que eu tento demonstrar na dissertação é justamente quais estratégias e recursos estão sendo utilizados por essa população pobre, né, para adquirir uma moradia e para manter essa moradia nos momentos de pobreza e de miséria mais acentuada. Ao mesmo tempo que eu tento olhar o poder, essa esfera privada, né, como o mercado de aluguéis e o rentismo tem afetado, tem contribuído na estruturação urbana. Tudo isso tem partido dessa análise de SIG, né? Ela tem me permitido olhar com novos olhos a cidade, construir perguntas muito mais embasadas e novas perguntas que eu não tinha antes, e também construir bons modelos explicativos para entender essa relação do espaço com a desigualdade social. Então, basicamente o que eu queria trazer nessa apresentação é isso, né? Mostrar um pouco o uso, né, a possibilidade que o SIG nos dá para entender a história urbana para esse período da Primeira República. Muito obrigado a todos que assistiram.